Olha, o caso que a gente vai te mostrar agora mexeu não só com a família das vítimas, mas com toda a cidade. Um rapaz vem pela Avenida do Batel. Isso aqui é a Avenida do Batel. Ele empina uma moto, acelera. Quando a moto bate no chão, ele perde o controle. Atropela 3 pessoas. E essa moto desgovernada ainda bate lá no ponto de ônibus, atingindo outras 2 pessoas. Nessa primeira parte do atropelamento, uma menina pequena. A pequena Laurinha estava ali junto com os tios. Essa menina teve que lutar para sobreviver. Agora, depois de mais de um ano, está todo mundo de olho nessa história, porque as primeiras audiências do caso foram marcadas. Vamos relembrar como é que foi isso aí? Mostra. 7 de julho de 2018. Essas imagens mostram o momento em que a moto de Leonardo Magalhães Fonseca passa em alta velocidade. Logo depois, Leonardo perde o controle da moto e atinge primeiro 2 pessoas, uma criança e a tia dela. As 2 são arrastadas pela moto. Na sequência, uma idosa de 88 anos, que estava no ponto de ônibus, também é atingida. Hilda Belinoski teve ferimentos leves e foi liberada. Ela conversou com a equipe da RIC TV 2 dias depois do acidente e contou detalhes do atropelamento. Lá do posto não tinha nada, estava o sinaleiro fechado, na Francisco Rocha estava fechado. Aí essas 3 pessoas passaram, porque aquela quadra é grande. E daí, quando eles estavam faltando uns 3 metros para o final, veio a moto e pegou. Só que disse que não pegou o homem, mas pegou a senhora e a criança. Eu só vi a criança voar com os braços abertos. O resto, daí eu já caí e não vi mais. Adriane Aparecida, de 39 anos, e Laura, de 8 anos, que foram arrastadas pela moto, tiveram ferimentos mais graves. As 2 ficaram internadas na UTI. Adriana recebeu alta 20 dias depois. Laura ficou 10 dias em coma. Por 4 dias seguidos, ela sangrou sem parar. A menina teve lesões no fígado, no baço e na vesícula. Fraturas nos ossos das costas, no pé e no braço. Ferimentos não visíveis, mas que afetam a rotina dela ainda hoje. Leonardo também se feriu. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados e, quando deixou o hospital, foi para a Delegacia de Delitos de Trânsito prestar depoimento. Na época, ele falou rapidamente com a imprensa. Eu errei e eu vou arcar com meus erros perante a lei. Um pedestre viu que motoqueiros faziam graça em alta velocidade na Avenida do Batel em pleno sábado. Gravou o momento em que Leonardo empina a moto e, na sequência, o estrondo provocado pelo atropelamento. Só assinado. Eita, o bicho caiu, velho. Caraca, o bicho caiu. O pai do motociclista apareceu no local para tumultuar ainda mais a situação. Eu sei que ele tá errado, eu tô fazendo meu trabalho, pô. Leonardo não podia estar pilotando. O jovem estava com a CNH suspensa desde 2016. O motivo da suspensão foi empinar moto em via pública. De acordo com a denúncia, Leonardo estava ciente da ilicitude e da reprovabilidade da sua conduta. A denúncia também afirma que Leonardo foi imprudente e negligente ao conduzir a moto em alta velocidade. Um laudo comprovou que ele pilotava a 120 km por hora, em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Leonardo poderá dar sua versão sobre o que aconteceu para a Justiça. A primeira audiência de instrução do caso acontece no próximo dia 22. Mas isso não diminui a revolta da família das vítimas. Só assinado. Eita, o bicho caiu, velho. Caraca, o bicho caiu. Na época, eu me lembro, foi eu que fiz essas reportagens aí, conseguimos vídeos exclusivos e tudo mais, e o jovem não podia dirigir, o pai chegou tumultuando. E o pai, além de causar toda a confusão, ainda perguntava da moto, em nenhum momento ele perguntou do filho. Cadê a moto? O que aconteceu com a moto? Sabia que estava tudo errado ali, né? O que poderia acontecer. Emanuel, você vai trazer pra gente agora? Vem cá, é só aqui no Balanço Geral, tá? Nesse trabalho que a gente faz de sempre trazer a verdade e o melhor pra você. Aqui, assim, é do seu jeito sempre. Nós conversamos com mãe, conversamos com a Laurinha. Vamos começar com quem, Emanuel? Vamos começar, Rivaroli, com o que passou essa mãe. Imagine você, dias e dias na UTI. A mãe da Laurinha, ela é enfermeira, ou seja, tinha consciência da gravidade de tudo e não sabia exatamente se a filha iria ou não sobreviver.
Então o primeiro trecho que a gente vai ouvir é dessa mãe falando tudo o que passou na UTI e como que foi esse período em que ela esteve junto da Laurinha, dando força para a filha conseguir sobreviver. Vamos ouvir. Sendo enfermeira e mãe, aquele momento foi bem difícil de saber tudo o que aconteceu. Quando o médico falou das hemorragias, logo após a hemorragia cerebral, foi bem doloroso, bem difícil. Uma situação que eu jamais imaginei que iria passar na minha vida e vivenciar a dor do outro, o que é viver, ver o filho e não poder fazer nada, não ter muita atitude a respeito do que fazer, a não ser respeitar o médico, né? E poder ajudar de alguma forma, depois com cuidados e atenção, carinho, amor, que é o que ela mais precisava, e muita fé e oração, que é isso que moveu o nosso milagre. Eu lembro você que essa fala da mãe, ela é só aqui no Balanço Geral. É uma fala exclusiva. Eles aceitaram falar apenas com a nossa equipe, que desde o início respeitou e fez uma cobertura respeitosa de tudo o que aconteceu. De um lado, então, nós tínhamos o Leonardo, novo, 22 anos, carteira suspensa da moto. De acordo com testemunhas, passou por uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, no bairro Nobre, empinando. Ele perde o controle, cai e colhe, né? Acaba atingindo essas pessoas que estavam no ponto de ônibus. Será que as pessoas que estavam nesse ponto perdoam esse jovem? Entendem que ele fez isso por ser jovem, por ser imaturo? Ou será que fica difícil perdoar? Eu faço essa pergunta para você, que está do outro lado com o Balanço Geral. Você perdoaria? Se você fosse essa mãe que falou com a gente com exclusividade, você perdoaria o Leonardo? Esse menino que fez isso? Vamos ouvir o que a mãe tem a dizer a esse respeito. Eu gostaria que a pessoa se conscientizasse do que aconteceu, o que causou, né, na vida, causando tanto transtorno na vida de tantas pessoas, uma mudança muito brusca que aconteceu na nossa vida. Mas eu não posso responder se eu perdoei ou não, porque é uma coisa muito difícil, dói bastante falar sobre isso. É muito complicado, porque ninguém nunca nos procurou, sabe, para perguntar se a tua filha estava bem, se a tua filha não estava bem. É muito difícil. Inclusive, sequer o pai, que chegou no local, como o Rivaroli falou, local do acidente, perguntando pela moto. Ele não perguntou do filho, ele não perguntou das vítimas, ele ficou nervoso por causa da moto. À época, inclusive, mostramos que eles tinham aí vídeos no YouTube, mostrando eles empinando, só que esse menino provou que empinar ele não sabia direito, porque fez o que fez, no meio de uma rua, onde tem uma igreja ali perto, inclusive muita gente passando. Pela primeira vez, a pequena Laurinha também falou para uma equipe de televisão o que aconteceu e como ela passou esse período, como que foi para ela. Claro, naquela fala de criança, né? Uma criança que quando ligou a câmera, a nossa produtora, a Fábio, estava me falando, ela fora da câmera estava falando muito, mas quando ligou a câmera ela ficou toda quietinha, falou pouquinho, mas já dá para ter uma noção o que essa menininha viveu nesse período. Que bom que ela viveu, porque ela sobreviveu, poderíamos estar falando dela morta, né? Mas de qualquer forma, ela nunca mais vai esquecer. Coloca no ar, então, um trechinho da Laurinha falando com exclusividade ao Balanço Geral. Eu me sinto bem, mas não como antes. O que mudou para você de lá para cá? Várias coisas. Tipo, só agora que eu podia andar de bicicleta, fazer pular na cama e fazer mais um monte de coisa. Você precisou fazer muito tempo de repouso. Sim. Todos os motoristas que saem pra rua todos os dias, o que você queria que eles tivessem no coraçãozinho deles? Cuidado. Cuidado. Se você utiliza moto, carro e ouviu essa menininha, eu tenho certeza que você vai ficar pensativo com a fala dessa menininha tão nova, que quase morreu, pedindo cuidado. E o que ela pediu de Dia das Crianças? Para nossa produtora, ela falou, as câmeras não estavam gravando, ela pediu justiça. Pois bem, porque estamos falando de todo esse caso, dia 22 agora vai ter mais uma audiência. Onde esse jovem, não sei se ele aprendeu ou não aprendeu, tinha 22 anos, agora deve estar com 23, ele vai falar a justiça pela primeira vez e tem que falar sobre o que aconteceu. O que será que a mãe da Laurinha espera dessa audiência? Como ele não vai o que agir essa popular, família ele pode espera? ser sentenciado já Vamos de cara, ver. né?
Primeiro. A respeito do assunto, a gente está acreditando na justiça, né? Que eu espero que a justiça seja cumprida, que as coisas se resolvam agora, porque reviver tudo isso não é fácil, é muito difícil relembrar todos os momentos que a gente passou do período que a Laura esteve na UTI e fora da UTI. Eu gostaria de deixar muita coragem, fé, que as mães não desanimem, que as famílias não desanimem, que corram atrás de justiça, que vão atrás, não esqueçam, não deixem pelo esquecimento das coisas, vão atrás dos seus direitos, entendeu? Todo mundo pode ir atrás e acreditar que se todo mundo unido conseguisse fazer alguma coisa, a situação do país poderia ser diferente, não deixasse pelo esquecido. E aí, Riva, você no estúdio fala algo que é muito importante, que eu ouvi você dizendo. Não estamos falando de júri popular, porque não morreu ninguém. Não. Então quem está em casa pode se perguntar, tá, mas ele pode ser punido já nessa próxima audiência? Logo de cara. Logo de cara, Riva. Pode ser. Ou seja, a justiça pode ser mais rápida do que a gente está imaginando nesse caso. Agora, Emanuel, quando você fala de perdoar, eu tenho 2 filhas. Tá? O perdão a gente não pratica para o outro, a gente pratica para a gente, para que nós fiquemos bem. Em paz. Por mais que eu perdoasse, e eu entendo a dúvida dessa mãe de perdoar ou não, uma coisa eu jamais abriria mão, justiça sendo feita. Sem dúvida. Toda a escolha que a gente faz, Emanuel, e os jovens têm que aprender isso, e nós somos jovens também, eu tenho 32, Emanuel um pouco mais que isso, somos amigos há um bom tempo, mas somos jovens também. Sim. A gente tem que aprender que a escolha que a gente faz aqui, ela tem consequência na frente. É isso que a gente precisa aprender. E às quando vezes você vê da pior forma possível, da forma mais amarga. Eu vejo, Riva, você cobriu na época também. Esses vídeos todos foi eu que consegui na época. O jovem chegando para prestar depoimento com a cara destruída. Aí eu imagino, será que naquele momento ele se arrependeu? Pode ter se arrependido. Mas aí vem a mãe, mais de um ano depois, falando, olha, ele nunca pediu desculpa. Será que custava passar a mão no telefone? Ou por meio do advogado? Ou se arrependeu só na nossa frente? Exatamente. Se arrependeu mesmo, mas ele não falou sequer com a família, que esperou desculpas por parte desse jovem. Seria muito uma hombridade, seria uma honra da parte dele. Seria louvável da parte dele. Seria louvável, exatamente, Riva. Agora, e ele não fez. Esse é um questionamento desse perdão. Mas na época, eu conversei com muitas testemunhas desse caso, subi em prédio, fiz o diabo para conseguir saber dessa história por completo. Uma das testemunhas disse o seguinte: quando ele cai da moto, a primeira ideia dele é levantar e pegar a moto para ir embora. Uma testemunha colocou isso no processo dizendo, ele só queria pegar a moto e ir embora, não perguntou das vítimas em nenhum momento. Absurdo. É isso que está lá. Depois chega o pai, faz aquela confusão, aquele bololô, é que procó daqui, a minha moto e o caramba. Mas aí é que vem a minha pergunta. Teve a chance de aprender. Será que houve um arrependimento? Essa história precisa que essa pessoa se arrependa para mudar a atitude, senão não vai mudar. Não vai mudar. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Exatamente. Jovem, muito jovem, agora passou por isso, ele tem que aprender sem dúvida nenhuma. Ô Riva, a gente tem mais uma fala, dessa vez do advogado da família, dizendo o que ele espera. O advogado da vítima, no caso, das vítimas, falando o que ele espera dessa audiência, que pode colocar esse jovem irresponsável, à época pelo menos, na cadeia. Vamos ver. Esse cidadão cometeu crimes graves, né? Deve ser responsabilizado e é possível, inclusive, que nesse dia 22 nós já tenhamos uma sentença. É possível, né? Caso todas as testemunhas compareçam, o juiz entenda que é possível já a apresentação de alegações finais em audiência, o juiz, inclusive, pode sentenciar. Nós esperamos aí uma pena em torno de 6 a 9 anos, mais ou menos. Se essa pena vir não conforme a gente espera, né, nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça para que se faça correção a essa pena. Mas, a princípio, é isso que a gente imagina. Dr. Newton, que pega casos assim de muito renome, está aí nesse caso também. E é importante lembrar para você que está com o BG, chegou agora, já estava com a gente, comigo com o Riva. Ô Riva, a justiça tem um caráter pedagógico, de ensinar. A função principal da justiça é essa. A função principal. Então, o que vai passar de recado se esse jovem for absolvido? Para todos os jovens que dia após dia estão empinando aí pelas ruas, colocando em risco todo mundo. Então, é preciso que a justiça entenda que tem que dar uma pena exemplar. Né? Ele teve sorte de nenhuma pessoa ter se ferido com gravidades que deixassem sequelas. Mas você lembra, Riva, a gente até conversava, à época, eu achava,
que essa menina Todos ia acharam que sobreviver. ela não voltaria. E eu lembro que você usava esse termo na época, milagre. Milagre. Foi um milagre que ocorreu com a menina. Não foi diferente, foi um milagre que aconteceu com a menina Laurinha. Vamos olhar a Laurinha de novo? Vamos ver o que ela tem a dizer? Talvez na inocência dela, na simplicidade, na sabedoria que uma criança carrega, ela possa fazer o coração aí desse camarada, do Leonardo Magalhães, o coração dele mudar. E de toda a família, para pegar o telefone e pelo menos pedir desculpas, nem que seja na audiência. É exclusivo, só aqui no Balanço Geral. 1 ano e 2 meses depois, a Laurinha agora conseguiu voltar a ser criança. Dá uma olhadinha no que ela falou. Eu me sinto bem, mas não como antes. O que mudou para você de lá para cá? Várias coisas. Tipo, só agora que eu podia andar de bicicleta, fazer pular na cama e fazer mais um monte de coisa. Você precisou fazer muito tempo de repouso. Sim. Todos os motoristas que saem pra rua todos os dias, o que você queria que eles tivessem no coraçãozinho deles? Cuidado. E você vê que a resposta dela é genuína, é dela mesmo. Ninguém falou responda isso. Cuidado. Só agora ela voltou a ser criança, Emanuel. A gente fala coisas mais bonitas, né? É. Tem que ter consciência. É. Ela falou, cuidado. As palavras mais simples são as que mais tocam e as mais corretas. Sempre. A gente pode aqui enfeitar o pavão de vez em quando, mas é quando a gente fala direto que a coisa anda.